Imagine-se caminhando pelas ruas de pedra de Ouro Preto, onde o silêncio das noites coloniais é quebrado apenas pelo eco distante dos sinos da matriz de Nossa Senhora da Conceição, e as fachadas desgastadas das casas parecem guardar segredos sussurrados há mais de 2 séculos. O ar carrega o cheiro úmido da terra e o peso de uma história que vai além dos livros. E se eu lhe dissesse que a Inconfidência Mineira, esse marco de 1789, esconde figuras esquecidas, nomes que conspiraram contra a coroa portuguesa com a mesma ousadia de Tiradentes, mas que o tempo relegou às sombras, enquanto o herói enforcado se tornou o símbolo eterno? Estamos diante de um enigma histórico que transcende o martírio de Joaquim José da Silva Xavier. Uma trama intricada de poetas, juristas e militares, cujas vozes foram silenciadas pela traição, pelo destino ou pela manipulação da narrativa oficial. Prepare-se para uma jornada pelas entranhas da Conjuração Mineira, onde os inconfidentes esquecidos revelam segredos que desafiam o que aprendemos sobre a luta por liberdade no Brasil colonial. Este é um mergulho profundo no coração de um passado vivo, onde cada esquina de Ouro Preto parece sussurrar uma nova pista. Tudo começou em 1788, quando a capitania de Minas Gerais fervilhava de insatisfação. As minas de ouro, que outrora fizeram a riqueza de Portugal, começavam a se esgotar, e os impostos sufocantes, o quinto, que levava 20% da produção, e a iminente derrama, que cobraria dívidas fiscais com rigor implacável, apertavam o pescoço dos mineradores, fazendeiros e até dos pequenos comerciantes. Inspirados pelas ideias iluministas que chegavam da França e da Revolução Americana, que ecoavam como um chamado à liberdade, um grupo de elites locais começou a conspirar em segredo. As reuniões aconteciam em salas mal iluminadas, sob o som da chuva que batia nos telhados de telha, onde se traçavam planos ousados. Proclamar uma república independente com São João del Rei como capital, abolir as dívidas fiscais que sufocavam a população e, em debates acalorados, discutir até o fim da escravidão. Embora nem todos os conspiradores concordassem com essa ideia radical, mas o nome que ressoa até hoje, Tiradentes, foi apenas um dos muitos rostos dessa revolta. E outros nomes, soterrados pelo tempo, carregam histórias tão ricas quanto a dele. Bem-vindos ao canal Enigmas do Brasil. Hoje, vamos desvendar os segredos dos inconfidentes esquecidos da Inconfidência Mineira, figuras que em 1789 arriscaram tudo contra a coroa, mas que o passar dos anos quase apagou de nossa memória. Se você ama a história repleta de mistérios e reviravoltas, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder essa e outras narrativas épicas do nosso passado. Um dos nomes que merece ser resgatado das sombras é Cláudio Manuel da Costa, um poeta, minerador e advogado nascido em 1729, cuja vida se entrelaça com as ruas tortuosas de Vila Rica, hoje Ouro Preto. Filho de uma família abastada ligada à mineração, ele estudou em Coimbra, onde absorveu as ideias de Voltaire e Rousseau, trazendo-as de volta em versos que inflamavam os corações e discursos que articulavam os ideais republicanos. Cláudio foi um dos primeiros a aderir à conspiração, participando de reuniões secretas em casas de amigos, onde redigia documentos que esboçavam a futura república. Sua influência cultural era imensa, e seus poemas recitados em saraus da elite ajudaram a espalhar as sementes da revolta. Mas seu fim é envolto em mistério. Preso em maio de 1789, ele morreu na cadeia de Ouro Preto em 4 de julho do mesmo ano, oficialmente por suicídio. Teria se enforcado com uma corda improvisada. No entanto, há quem jure que foi assassinado para calar sua voz, pois seus escritos poderiam incriminar outros conspiradores de alto escalão. O corpo foi sepultado às pressas, e seu túmulo, perdido entre as ruínas da cidade, tornou-se um símbolo do esquecimento que o envolve, um enigma que intriga historiadores até hoje. Outro nome esquecido é Tomás Antônio Gonzaga, um jurista e poeta português nascido em 1744, que chegou a Vila Rica como ouvidor, trazendo consigo uma mente afiada e um espírito rebelde forjado em Coimbra.
conhecido por seu noivado com Maria Doroteia, a imortalizada Marília de Dirceu de seus poemas, Gonzaga era uma figura respeitada que usava sua posição para estruturar os planos políticos da conspiração. Seus versos apaixonados escondiam mensagens codificadas de resistência, recitados em segredo entre os conspiradores. Quando a delação de Joaquim Silvério dos Reis desmantelou o movimento em 18 de maio de 1789, Gonzaga foi preso e submetido a interrogatórios exaustivos. Sua resistência foi admirável. Negou envolvimento e protegeu amigos, mas acabou condenado ao degredo em Moçambique em 1792. Lá, casou-se com Juliana de Mascarenhas e viveu até cerca de 1810, deixando um legado poético que mistura amor e revolução. Por que sua história não ganhou o mesmo destaque que a de Tiradentes? Talvez porque sua vida no exílio, longe dos holofotes da execução, tenha ofuscado seu papel heróico na conspiração. Inácio José de Alvarenga Peixoto, outro poeta inconfidente, também merece ser resgatado do olvido. Nascido em 1744, era um latifundiário e minerador de destaque, casado com Bárbara Eliodora, uma mulher influente na sociedade mineira que o apoiava nos bastidores. Alvarenga participou ativamente das reuniões, contribuindo com ideias para a organização militar e administrativa da futura república. Seus poemas, repletos de alusões políticas disfarçadas em metáforas, eram recitados em segredo e circulavam entre os conspiradores. Preso em maio de 1789, ele enfrentou interrogatórios brutais, mas sua pena foi comutada para degredo em Angola, onde morreu em 1793, deixando viúva e filhos órfãos. Seus versos, guardados como relíquias familiares, são testemunhas silenciosas de sua luta, mas o exílio e a distância apagaram seu nome das narrativas populares. E há ainda José Rezende da Costa, um militar mineiro que articulou estratégias de resistência armada, e Domingos Vidal de Barbosa Lage, médico e poeta carioca que trouxe as luzes do iluminismo para as discussões, ambos condenados ao degredo, seus papéis reduzidos a meras notas de rodapé na história oficial. O golpe fatal veio com a traição de Joaquim Silvério dos Reis, um fazendeiro endividado que, em 18 de maio de 1789, delatou o movimento à coroa para salvar suas finanças. O Visconde de Barbacena, governador da capitania, suspendeu a derrama em 9 de maio, evitando uma revolta popular, mas as prisões começaram logo após a delação. O processo se arrastou de 1789 a 1792, com interrogatórios e confissões arrancadas sob tortura em celas úmidas. Dos cerca de 30 inconfidentes acusados, apenas Tiradentes assumiu a culpa plenamente, proclamando sua fé na República em praça pública. Ele foi executado em 21 de abril de 1792, seu corpo esquartejado e exposto como aviso, enquanto outros escaparam com degredo ou receberam perdão do novo rei Dom João VI em 1792. Mas por que esses outros inconfidentes foram relegados ao esquecimento? A resposta está na construção de Tiradentes como mártir, um processo intensificado após a proclamação da República, em 1889, quando o novo regime o elegeu como herói nacional, eclipsando os demais. Os autos da devassa, os registros do julgamento, guardam pistas valiosas, mas muitos papéis se perderam ou foram manipulados, alimentando teorias de encobrimento e segredos escondidos. E os enigmas persistem, como tesouros históricos à espera de serem desenterrados. O que aconteceu com os planos detalhados da República? Rumores falam de mapas e cartas escondidos em igrejas coloniais, como a Igreja de São Francisco de Assis, ou em fazendas abandonadas das redondezas, nunca encontrados por arqueólogos ou historiadores. Há quem diga que Cláudio Manuel da Costa guardava segredos explosivos que levaram à sua morte misteriosa, e que os poemas de Gonzaga e Alvarenga contêm códigos cifrados sobre a conspiração, mensagens ocultas que desafiam os estudiosos a decifrá-las. A bandeira proposta com um triângulo vermelho e a inscrição "Libertas quaesera tamen", liberdade ainda que tardia,
foi adotada por Minas Gerais como símbolo, mas os ideais de manufaturas locais e parlamentos regionais ficaram apenas como sonhos frustrados, engolidos pela repressão portuguesa. A Inconfidência Mineira inspirou obras como Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, um poema épico que resgata essas vozes silenciadas, e o filme Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, que questiona a narrativa oficial com uma lente crítica. Esses inconfidentes esquecidos nos lembram que a história é tecida por muitas mãos, não apenas pela de um único herói. Hoje, em Ouro Preto, monumentos a Tiradentes dominam a paisagem, erguidos em praças e igrejas, mas placas discretas, ou o Museu da Inconfidência, que abriga os Altos da Devassa, preservam as memórias de Gonzaga, Cláudio e outros. Muitos documentos permanecem lacrados ou perdidos, talvez guardados em arquivos secretos ou deteriorados pelo tempo. E você, acredita que esses inconfidentes tiveram sua justiça roubada pela construção de um único mártir? Ou que seus segredos ainda estão enterrados esperando para serem desenterrados por uma nova geração de curiosos? Essa é uma história de resistência, traição e silêncio. Um enigma que nos convida a refletir sobre quem escreve a história e quem é condenado ao esquecimento por ela. Obrigado por acompanhar essa narrativa até o fim. Se ela te fascinou, te fez questionar o passado brasileiro e despertou sua curiosidade, curta o vídeo, deixe sua teoria nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias envolventes. Ative o sininho para não perder os próximos enigmas históricos. Até a próxima aventura!